Crê em Jesus e será salvo. Você entendeu errado e eu também. Por muito tempo orei tanto esse versículo, crendo de todo o meu coração que eu e a minha casa todas seríamos salvos. Independentemente de eu ter interpretado essa passagem errada, assim como muitos de vocês, eu sei que o Senhor ainda vai responder às nossas orações. O problema de não interpretarmos corretamente as Escrituras nos leva a crer que todas as promessas são universais, que são para todas as pessoas. E essa passagem é uma delas. De se crermos no Senhor, seremos todos dentro de nossas casas salvos. Pois se tem uma única pessoa ali crendo e orando, a promessa bíblica ela vai se cumprir. Mas antes de continuarmos esse vídeo, gostaria de te convidar a se inscrever no canal Ilustrando a Bíblia. Eu me chamo Andréia e é um prazer ter vocês aqui comigo. Deixa seu like, ajuda muito o canal a crescer e a palavra do Senhor ser transmitida a mais pessoas. Vamos lá abençoar? Vídeos todas as segundas e quintas-feiras. O link da série Eu Entendi Errado vai estar aqui embaixo na descrição. Vamos lá? A nossa base bíblica está em Atos 16:31. E eles responderam dizendo: creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. A primeira coisa que precisamos entender e aplicar que exige regras específicas de interpretação de texto. Sim, como para todos os textos narrativos. E esse é um texto de uma profecia específica e direta para uma pessoa. Deixe-me explicar o contexto dessa passagem. Paulo e Silas, eles estavam presos e perto da meia-noite cantavam e oravam. E de repente um terremoto aconteceu naquele lugar e as cadeias caíram. E todos os presos estavam livres. E havia um carcereiro que estava cuidando deles, mas com tudo isso ele ficou desesperado porque ia ter que dar conta dessas pessoas. E o desespero dele era tão grande que ele queria se matar, porque provavelmente o imperador iria matá-lo de alguma forma muito brutal e ele ficou com muito medo e preferia dar cabo da sua vida. Mas Paulo e Silas responderam: não precisa fazer nada, nós estamos aqui. E então naquele momento ele percebeu o testemunho daqueles homens, podendo fugir e não fugiram. Ele percebeu o milagre que aconteceu naquele dia, de uma oração ao Deus Todo-Poderoso. Então o carcereiro pergunta a eles: o que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo responde: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. É importante observar que é uma profecia específica para aquele homem, que se ele cresce, a profecia se cumpriria nele e na casa dele. Verso 32 anunciaram a palavra do Senhor a ele e a todos que estavam na sua casa. Já no verso 33, a profecia se cumpre. Está escrito assim: mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou as suas feridas. E em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Esse é o problema de pegarmos uma profecia genérica e aplicarmos universalmente a todas as pessoas. Assim como, aonde eu pisar a planta do meu pé será meu. Tem um vídeo no canal e eu vou deixar na descrição para você dar uma olhada depois. Vou dar um exemplo de um grande servo do Senhor que creu nele e não teve os seus familiares salvos. Ele foi um homem de muita fé, um homem segundo o coração de Deus. Teve uma vida pautada em fé em um Deus inabalável, mas não teve seus filhos salvos. Por exemplo, seus filhos morreram em pecado. Amnon morreu em situação de pecado, Absalão morreu em meio à rebeldia e Adonia também morreu em rebeldia contra o projeto de Deus. Ele creu no Senhor, em um Deus todo-poderoso, único e imortal, mas ele não viu a sua casa sendo salva, da mesma forma que ele certamente foi. É necessário você entender todo o sistema bíblico para que você não faça a doutrina em cima de apenas um versículo. Vemos em Ezequiel capítulo 18, o texto inteiro é sobre a responsabilidade pessoal no projeto da salvação. É preciso uma experiência genuína, sincera e pessoal com Deus, pois a salvação é pessoal e não adianta você dizer que porque os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos seriam embotados.
resultado, mas está dizendo: a alma que pecar, essa morrerá. A salvação se adquire por meio da obra e da graça do Senhor Jesus. Ela é fruto do arrependimento pessoal e de confissão, e uma entrega do próprio coração, e não de hereditariedade que passa de pai para filho e de filho para pai. Naquele dia, aquele homem creu e a sua casa foi salva. Mas não quer dizer que todas as pessoas que crerem no Senhor terão a sua família inteira salva. É claro que é um benefício direto, com toda a certeza, através de um testemunho que nós podemos dar, e esse testemunho pode ser a válvula de salvação, um meio pelo qual o Senhor use para salvar a vida de seu familiar. Paulo já diz, por exemplo, que o marido crente, ele santifica a esposa, e a esposa crente santifica o marido. Só que não é automático, como foi com aquele homem. Existe uma regra de interpretação para narrativas, como eu falei lá no começo do vídeo, quando o autor está contando uma história e não necessariamente formando uma doutrina. Deixa eu te explicar num exemplo de Filipe. Ele é levado a uma estrada para pregar a um eunuco etíope. Ele batiza o eunuco e Filipe desaparece e aparece em uma outra cidade. Poderia dizer que todas as vezes que alguém for batizado, quem estiver batizando tem que sumir e aparecer em outro lugar. Mas não, aquilo é uma narrativa e não uma doutrina que vai acontecer todas as vezes. Essas regras nos ajudam a entender que a verdade é que liberta. Há um princípio ali no texto de Atos que vale para momentos de caos. Naquela hora em que eles viram aquele homem querendo se matar, ele estava desesperado. E Paulo e Silas poderiam pensar somente em si, de como se livrar, dizer que quem os viu mentiu, que as cadeias sumiram, como cair fora daquele lugar e se salvar, pensar somente no seu próprio bem. E aquele homem que queria se matar ouviu uma palavra e foi determinante para que o ânimo dele mudasse, enquanto ele estava querendo dar fim na sua própria vida, tomado por uma ansiedade e um desejo de suicídio. Mas os homens cristãos chegaram para ele e disseram assim: não tenha medo, nós estamos aqui. Isso é o que a igreja deve fazer. Isso é o que a igreja deve ser para os desesperados. Talvez nem precise de uma grande pregação ou ter uma palavra tão embasada no ponto de vista psicológico ou teológico, mas tudo que você precisa dizer para a pessoa desesperada e ansiosa é: calma, a igreja ainda está aqui, eu estou aqui. E enquanto eu estiver aqui, você pode contar comigo. Que essa palavra seja um testemunho inspirativo e que possamos transmitir essa narrativa para mostrar exatamente o que Deus faz, do que Ele já fez, do que Ele fez em nós e o que Ele faz através de nós. No momento, o testemunho que aqueles homens deram de não pensar somente na sua própria salvação do seu corpo físico, mas pensar na salvação da alma de um perdido. Sim, isso é um testemunho inspirativo, que não serve só como narrativa, mas para que nós possamos aplicar em nossas vidas. Eu espero que esse vídeo tenha te inspirado, então deixa um like e compartilha. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!